voltar aqui hoje. 3 meses e meio, pode ir? Então agora eu vou fazer diferente, porque naquela hora eu tinha começado falando de campeão, eu fiz uma festa danada aqui, que eu falei que na mesa aqui hoje só quem tem mineiro, invicto, só quem tem campeonato de bairro e só quem tem interclasse hoje aqui na nossa resenha. Mas, como eu comecei e o Guilherme derrubou o meu áudio, vamos aplaudir o Guilherme de novo. Isso! Tá começando, hein? Já começou, na verdade, né? O Esportes com Dalvan, pela 43ª vez, estamos passando pela sua tela. Seja da TV, seja do seu celular, enfim, não sei o que você está arrumando aí para assistir, mas assista, viu? Porque é um prazer ter você conosco. É um episódio muito especial, é papo de campeão aqui hoje. Como eu disse lá no início, lembra quando eu falei, né, com eles, se for campeão vai voltar, vamos fazer algo diferente, vai ter uma resenha especial. Promessa é dívida, amizade. Então hoje teremos um bate-papo muito bacana, porque brincadeiras à parte, sábado é um dia daqueles que entrou para a história da nossa resenha, né? Do nosso futebol, da nossa cidade. Sábado, dia 1º de novembro de 2025. Por quê? Porque o Uberabinha, carinhosamente apelidado por mim, pelo Guilherme, pela tropa da P2 Produtora de Conteúdo, como a tropa do Urso, sagrou-se campeão mineiro de forma invicta na 2ª divisão. E o ano que vem a tropa do Urso é a tropa de elite, né, gente? Então, hoje, nada melhor que queremos esse cenário aqui, essa casa lotada, com muitos protagonistas desse evento, porque foi um evento que aconteceu sábado no Estádio Municipal Radialista Marileno, mas eu sei que quem aqui está representando todas essas feras que fizeram um grande trabalho aqui. E ao meu lado ele, Guilherme, que não ganhou título. Você já ganhou título, Guilherme? Boa noite, meu amigo. Jamais, né, Dalvan? Mas que você tá fazendo gol, tá, hein? Gé Panaim no Instagram, começou a fofoca, pô, de verdade. Uma calma na cara do gol, gente que eu não sabia, de verdade eu não sabia que ele tinha essa qualidade. Que dia que é a pelada? Quarta-feira. Então, quinta-feira, pode olhar no stories do Guilherme, que tem post lá dele fazendo uns golaços aí naquela pelada. O homem é diferente, viu? E se quiser levá-lo pro seu time, contato comigo, eu sou assessor dele, tá? Então, gente, aqui tô de frente às feras. Vou pedir o Guilherme para dar um close aqui nesses dois fenômenos que já estão conosco. Além desse troféu maravilhoso que está aqui, o Esportes com Dalvan está ficando expert em receber troféu espetacular. Tem essa medalha linda e ao lado aqui, 2 grandes protagonistas, meu irmão, meu grande amigo Wesley Assis, também esse fenômeno, um grande amigo que eu tenho, o nosso grande Enzo. Muito obrigado, meus amigos. Mais uma vez, o Wesley está mais sócio aqui do Grupo Trifigeste do que os sócios do grupo, né? Já é a 3ª vez que esse homem está aqui. Daqui a pouco eu vou querer minha participação. 2ª vez ao vivo, né, Wesley? Muito obrigado pela sua presença, irmão. Dalvan, mais uma vez agradecer o espaço, né? Você é um cara que tem feito a cobertura aí do futebol da cidade, região, de uma forma, né, leve, né, dando visibilidade pra gente. Então, pra mim é sempre um prazer estar aqui. Meu amigo Enzo, a fera, o fenômeno, jogador e agora treinador, auxiliar técnico, e já começa com o pé direito, meu irmão. Que prazer te receber, cara. Seja bem-vindo. Obrigado, Dalvan. Fico muito feliz de receber essa oportunidade de estar aqui para contar um pouco da minha história, de como que o Wesley me conheceu, e dizer também que fico feliz pela essa oportunidade, te conheci no início do ano. A gente vem nessa resenha, sempre conversando sobre o que a gente pode melhorar no esporte de Juiz de Fora, sempre conversando sobre o mundo da bola, e hoje eu estou aqui muito feliz de poder estar falando contigo. Igualmente, meu irmão. A gente já acompanha a jornada do Enzo aí há um tempo e tivemos realmente a oportunidade de estreitar agora nessa temporada, né, Enzo? Agradecer o meu grande amigo também, que some do mapa, mas já viu aquele pessoal que some, mas mora no coração da gente? E volta e meia eu mexo com ele, em breve eu quero ele aqui, Bejane Júnior, meu amigo Bejaninho. Você mora no meu coração e não paga aluguel, te quero aqui em breve para você poder bater um papo conosco.
E também meu amigo Gustavo Fonseca, o Gustavão. Só gente boa. É o meu padrinho agora também de JFTV. A cara do Guilherme quando ele faz isso. É, o Gustavão que me indicou lá. Então, por conta dessa indicação dele, a gente pôde fazer um trabalho legal aí na grande final nesse sábado que passou e que vencemos por 1-0. Como é que tá o coração, gente? Como é que tá? Já temos aqui 25 pessoas online, 25 aparelhos conectados. Gente, sempre falo todas as segundas-feiras, a responsabilidade é sua de se inscrever no canal, porque aqui a resenha é diferente, e aproveitar para deixar sua mensagem e seu abraço para os campeões, que daqui a pouco tem mais, viu? Tem mais gente aqui para bater um papo conosco. Como é que tá aí, cara? A adrenalina já baixou, porque pô, vocês viveram grandes emoções aqui, né? No dia do aniversário, o acesso, aí agora vem o título. Como é que tá aí essa adrenalina depois de sábado? Agora passou, né, Dalvan? A gente tá um pouco mais leve, né? Os dias foram mais pesados, né? Que antecederam a final, sempre carregado aquela tensão, a gente não sabe o que vai acontecer. Por mais que a gente estava confiante no objetivo, mas essa tensão, essa adrenalina, ela que deixa a coisa mais gostosa, né? Então agora a gente está tranquilo, particularmente eu. Ontem ainda a ficha demorou a cair um pouco, né? Foi um dia que eu tirei para descansar um pouco, agradecer a Deus também pela possibilidade, mas hoje a gente já está feliz aí, com a adrenalina bem baixa e curtindo esse título. E aí? Cara, às vezes eu ainda não caiu a ficha pra mim, às vezes não, eu nem acredito que hoje, graças a Deus, possa ser considerado campeão mineiro. E dizer que no dia de sábado ali, antes do jogo acabar, o coração já começa a palpitar, faltando 5, 6 minutos, e aí tem jogada de perigo pro adversário, e o coração só aumenta, e depois quando o juiz apita ali, é aquele alívio que a gente só quer saber de comemorar, esquecer tudo que foi difícil lá atrás e agradecer a Deus pela conquista, pelo momento que a gente viveu, pelo momento que a gente está vivendo, que a gente vai viver ainda, se Deus quiser. Vamos colher muito desse fruto que a gente plantou aí. Bacana, o Wesley eu tenho já um histórico dessa fera aqui, inclusive já acompanhei de perto muitos trabalhos, mas tem uma galera chegando aqui que talvez muitos saibam, mas tem gente também que não sabe dessa trajetória, né, Wesley? Deixa eu só ler algumas mensagens aqui, ó. A Bela, rapaz, essa Bela Oliveira, Bela é fenômeno, né? Essa aqui fecha mesmo, essa aqui tá online e tá, inclusive, já foi batizada esse ano, já esteve com a gente lá em Piau, já fez uma reportagem lá e agora tá arrebentando no portal acessa.com, gente. A Bela tá por lá e tá fazendo um trabalho fera aí. Fenômeno, tamo junto, obrigado, tá? Também o Dudu Lanzoni, Dudu, boa noite, só campeão na resenha. Dudu é fera, tá aqui também, pai do Iago Lanzoni. E padrinho, Dudu, que nosso combinado, né? Que é acesso, que é título, me chama. Também tá aqui o José Eduardo falando. É o Dudu? Não, né? Isso aqui é outro, né? Tá falando aí, ó. Ídolos. Também o homem tá aqui, ó. Nicolas Vieira, a fera. Falou, ó, só tem fera aí. Nico, tá vendo, é brabo. Tu é brabo, cara. Meu amigo Ian Ney tá falando aqui o melhor do mundo, Wesley e Enzo. E tá falando, te amo, Wesley. O Ian é fera. Só fera. Fala pra gente, Wesley, um pouquinho dessa caminhada aí antes de você chegar no Berabê. Depois eu tenho um desafio pro Guilherme, porque quando ele some eu volto com um desafio pra ele. E aí tem uma foto maneira que alguém me enviou sua jogando no Berabinha. Ele pediu pra postar, põe essa foto aí e tal. Eu vou mandar um desafio do Guilherme na hora lá. Então, enquanto você fala um pouco dessa sua trajetória, essa transição também de jogador para treinador, a gente vou enviando pro Guilherme aqui essa foto para que ele possa colocar na tela ali. Vamos ver se você vai lembrar. Bom, a trajetória já, como você mesmo disse, né, ela vem acompanhada aí de uma paixão muito grande pelo esporte, né, desde pequeno. Eu comecei com futebol com 6 anos de idade, jogando futsal. Tive o privilégio aí, como eu falei em outras oportunidades, de ser treinado pelo meu pai, e isso me despertou ali já essa paixão.
não só pelo campo como atleta, mas também a parte ali de fora, de estar sempre vendo meu pai atuando e olhando ali o comportamento dele, as pessoas respeitando ele sempre, né, sempre falando bem, né, e com o passar do tempo, né, tive a oportunidade de jogar no Cascatinha, no Sport, né, no próprio Berabinha, e depois campeão lá no Berabinha em 2001 da Bahamas, acho que foi o primeiro, se não me engano, acho que foi o primeiro título do Berabinha. Eu acho que foi. Eu acho que foi um timaço que a gente tinha, né? E dali pra frente, cara, comecei a estudar, a buscar conhecimento, né? E as coisas foram acontecendo na minha vida de uma forma muito rápida, né? Tive a oportunidade de trabalhar em escolinhas de futebol aqui da cidade, já de conquistar títulos como treinador muito cedo, fui campeão no intercolegial pelo Clorindo, escola que eu estudei, isso um título que o Clorindo nunca teve no futsal, e dali pra frente, né, foi surgindo outras situações, até eu ingressar no Pérolas Negras na minha primeira oportunidade como no alto rendimento, né, e aí a partir daí, fiquei 3 anos lá, fui muito feliz, foi um momento muito importante de crescimento. Pós-Pérolas, volto para Juiz de Fora em 2018, fico de 2015 a 2018. 2018 começo no Tupi, chego à final da Copa Alterosa, infelizmente não conquistamos o título, perdendo um jogo pro NEC, né? 2020, 2019 tive a oportunidade de estar à frente da equipe do Mineiro, né, da categoria, que foi a minha primeira oportunidade de alto rendimento em competição no estado, sendo que eu vim de um título no Sub-20 no Pérolas, de um acesso no profissional como auxiliar técnico e um título. E ali a gente fez essa campanha, né, que todo mundo conhece, que culminou com a Copa São Paulo, que também foi uma excelente oportunidade de mostrar o trabalho, de gerar visibilidade para os nossos atletas. Dali saíram vários jogadores que estão jogando aí até hoje, né? Tivemos aí a liderança no grupo com o Bahia na chave, né? Ficamos em primeiro, depois classificamos aí nas 2 fases seguintes até pegar o Atlético Paranaense, que foi aí um jogo muito importante também para a minha formação. 2020 passo pelo comercial em São Paulo, experiência curta, mas intensa, um sonho realizado ter trabalhado no futebol paulista. Volto para Juiz de Fora em 2021, minha primeira passagem no profissional, na segunda na verdade, né, no Tupinambás, que me abriu as portas, um clube que eu tenho um carinho também muito grande. Jogamos ali o Mineiro, chegamos no Hexagonal, infelizmente não conquistamos acesso, eu estava como auxiliar técnico. 2022 vou pro 2021 tenho uma passagem pelo Manchester ainda no final do ano. 22 vou para o Inter de Minas, faço um trabalho bacana no Sub-17 lá, que culminou com uma saída na Copa Brasileira e nas quartas de final para o Atlético, 1-1, saímos nos pênaltis. Vou para o Mineiro Sub-17, logo depois subo para o 20, não consegui performar na época, volto para Juiz de Fora, 23 Tupi, auxiliar técnico, profissional como treinador, Vila Real como treinador. Ano passado tive uma passagem pequena lá pelo Social, de Coronel Fabriciano, um momento difícil para mim, mas que a gente acabou superando, e esse ano a gente chega no Berabinha com uma missão difícil, né, de voltar com o Berabinha para o cenário da elite do estado, né, vindo de um descenso no Sub-17 e ali sem muita perspectiva, sem muito investimento, né, com pessoas ali muito corretas no início, mas que acabou não dando certo devido à gestão, né, então teve troca de gestão no meio do processo, né, e aí a partir do momento que o Dudu e o Pavão assumiram a frente do projeto, ficou só eu e o Enzo fazendo de tudo, né, foi um processo difícil e graças a Deus a gente conseguiu terminar a competição. Né, para mim foi importante, né, Dalvan, depois de não ter minutado em 25, ter voltado a competir, né, ter dado esse passo atrás, entre aspas, né, para tentar dar 2 na frente aí no futuro. Graças a Deus fui abençoado aí, graças aos atletas também, mas é basicamente isso, né, trajetória aí muito
muito bacana aí, eu tenho orgulho aí da minha história. Eu tô bobo de ver como você lembra, cara, de tanta coisa. Como é que o homem é bom de memória, viu? Pô, esse sol de Minas Gerais aí nessas viagens aí não afetou em nada. O homem lembra. Fiquei 5 minutos falando. Não, mas pô, ficou quase top. Nem parece que é um podcast aqui, né, pô? Olha, você também tem uma caminhada aí na bola já. Conta um pouco dessa transição aí, como foi, a fase atleta e depois chegando nessa função de auxiliar aí. Pô, Dalvan, eu sempre fui apaixonado por futebol, né, cara? Comecei meus 3 anos lá no Jardim Glória, fazia futsal lá no clube mesmo. E depois fui me desenvolvendo, fui treinando, aí no sub-14 ou no sub-15 fui pro Berabinha, joguei o Campeonato Mineiro, acho que marquei 5 gols, se não me engano. Primeira divisão. De primeira, hein? Pois é. Mas aí passamos, acho que a gente perdeu nas quartas de final para a Cesita na época, se não me engano. E aí continuei, parei de jogar para dar sequência nos estudos ali, na parte do segundo, terceiro ano já não era tão mais futebol, né? Até que me surgiu a oportunidade de voltar a treinar todos os dias no Tupi, 2016, pra gente jogar a Copa Alterosa, regional aqui. E aí, o Tupi tava na Série B, 2016, eu lembro que nas quintas, se eu não me engano, o time que não tinha viajado ficava, G3, G2 ali, ficava e a gente treinava contra eles em coletivo. Ou seja, foi uma experiência muito importante para mim nesse meu desenvolvimento como jogador e também como pessoa, que você vai ver os seus atletas ali que você nunca pensou em jogar. E um deles é o Renan Índio, o volante, cara, campeão pelo São Paulo. Isso aí, você viu o cara, era fatiada de direita, fatiada de esquerda, o cara era um fenômeno. E aí me surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos. No início ali, meus pais eram meio contra, como é que eu vou soltar meu filho assim? Mas conversei, a gente chegou num consenso, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fui em 2017, rumo ao Texas, sozinho, só eu, falei, nunca tinha ido no país, cheguei lá, só me dei conta que eu estava nos Estados Unidos mesmo quando o avião pousou, e aí eu falei comigo, sou eu agora é comigo. E aí fui nos Estados Unidos, joguei futebol universitário, que o futebol vem se desenvolvendo muito, se você pode ver o desempenho dos Estados Unidos na Copa do Mundo Sub-20. Verdade. Foram até a semi, se eu não me engano. Mas o artilheiro é dos Estados Unidos. Entendeu? Eles vêm fazendo um trabalho com a base lá espetacular. E se a gente for parar para estudar, a gente vê que, pode dar certo. Sim. Porque eles se reestruturaram absurdamente. Mas enfim. Aí cheguei lá em 2017 no Texas, em Beeville. Morei por lá 2 anos. Depois me transferi para Farron, na Virgínia, que foram mais 2 anos. Me formei em administração de esportes, sports management, que eles chamam lá. Depois fiz mais 2 anos no Mississippi, Belhaven University, que fiz meu mestrado em administração. Joguei também, mas foi o semi-profissional, né? Que eles gostam de falar lá, a famosa Liga de Verão, que é onde eles oportunizam os atletas das universidades e os atletas profissionais que estão em busca de um retorno ao futebol, essa chance, essa minutagem. E aí é um campeonato de um nível muito bom, bem nivelado. Consegui chegar a fase mais final, foi na semifinal mesmo, que a gente chegou, perdemos para o Tulsa. Mas, então, foram 7 anos nos Estados Unidos. Assim que eu me formei no mestrado, eu tive a chance de fazer essa transição para a parte de treinador, porque enquanto você joga futebol lá, para você se sustentar também, além de estudar, eu trabalhava com futebol de crianças, né, academy que eles falam, até os 10, 11 anos. E assim que eu me formei no mestrado, eu já parti para academy, que são para meninos 14, 15, 16, que foi aí que eu tive a minha primeira oportunidade no Birmingham United, que é um time do Alabama, da cidade de Birmingham, e aí trabalhei lá por 7 meses, no Sub-14, Sub-15, Sub-16, tive a oportunidade no futebol feminino também. Após isso, formei no mestrado, voltei ao Brasil, e aí falei, cara, o que eu posso fazer para eu ter, como que eu vou me expressar? Ser atrativo, como é que eu posso
fazer para eu ter essa atração para pegar algum trabalho que seja vantajoso e que me dê um pouco de perspectiva no futuro. E aí comecei a fazer curso de análise de desempenho pelo futebol interativo, fiz, e aí eu consegui 15 dias de estágio no Ituano. Fiquei no Ituano 15 dias acompanhando o Sub-15, Sub-17, Sub-20. Nesse ano, se eu não me engano, o Sub-15 do Ituano ficou em 4º lugar no Paulista. Sim. A base do Ituano é bem interessante e todo o CT deles que eles fizeram foi devido à Rússia, em 2014. A Rússia ficou lá em Itu e aí eles construíram um complexo. Bacana, e aí né? Esse complexo ficou para o Ituano, que aproveitou e pum, vou aproveitar e desenvolveram. Fiz esse estágio, aprendi bastante. Até agradeço o professor Leonardo, que hoje ele está no Cosmopolitano, se eu não me engano. Ele era treinador do Sub-15, que, tipo assim, via o cara trabalhar, o jeito que ele se comunicava com os atletas, é uma coisa que eu levei bastante. Depois do Ituano, fiz a licença C da CBF, lá em Cuiabá. Bem interessante, que foi no Arena Pantanal as aulas, a gente comia no camarote mesmo, ou seja, a visão pro campo era absurda. As aulas eram na sala de imprensa e os treinos à tarde, a prática, no CT do Cuiabá. E aí vi Isidro Pita, vi o Max, vi Esforano Max, craque da pelota, revelado pelo homem aqui, entendeu? Em 2019. E assim que eu terminei Cuiabá, fiz o TCL da licença C, que você tem que fazer, né? 60, 80 horas de acompanhamento da categoria da licença C, que é até 11 anos, né? E aí peguei o estágio do Zico, Centro de Futebol Zico, de Juiz de Fora, fiquei lá até o final do ano, começou 2025. Começou 2025, continuei trabalhando no Zico, e aí meu pai conversando, minha família, minha mãe, acho que eu estou preparado para fazer a licença B. Fiz a licença B. Cara, Galvão, tem um vídeo engraçado, depois eu posso te mostrar aqui, que é a minha reação ao saber que o Felipe Melo estava na minha sala. Depois eu quero que você conte também um pouco sobre isso, depois vou tentar achar o vídeo aqui para te mostrar. Mas enfim, aí fiz a licença C, online, presencial depois, Felipe Melo, Hudson, Egídio, tipo assim, referências que eu aprendi demais, contando outro, Felipe Santana, gente finíssima. E aí, cara, olha que legal, acabou no domingo. Na segunda-feira eu voltei para o Juiz de Fora, voltei para o Zico, e aí o Wesley chegou para mim, cara, o que você faz nas partes da manhã? Não, primeiro eu falei com ele que eu vi o vídeo, né? Sim. Dele no Cartologos. A conversa vai e deixa ele contar. Eu tô com o famoso aqui, viu? O homem viralizou no Cartologos, só fera ali naquele momento. Aí conversa vai, conversa vem, e fala, cara, o que você faz na parte da manhã? Eu falei, pô, Wesley, tô aberto a novos desafios. E ele me disse, se você for, tem que entender que é a sua primeira opção ali, você tem que assumir aquilo como se fosse a sua primeira responsabilidade mais importante. Eu falei, cara, prioridade, né? Sua prioridade. Sim. Eu falei, cara, vambora. Não perguntei nada de salário, só falei, vambora, cara, preciso dessa oportunidade aí pra eu alavancar. Porque falei assim, se der certo, bem, a gente vai ter conseguido o acesso e conseguido o título mineiro. Mas se não tivesse dado certo, eu teria me tornado um profissional melhor, independente de qualquer coisa. Entendeu? E aí foi isso, Talvão. Assim que eu cheguei no Beirabinha, assim que eu comecei a trabalhar com o professor Wesley, referência na área, né? Sempre vi o Instagram dele assim, pô, esse cara é maneiro. E aí depois quando ele entrou no Zico, eu falei, nossa senhora, perguntar muita coisa pra ele. Aí calhou que ele me chamou e aí, nossa senhora, aprendendo demais, anoto coisas que eu acho interessante, tomo umas duras de vez em quando, mas é normal, mas é isso. Pô, que legal, cara. Sua trajetória também é muito bacana, assim, porque vocês têm algo em comum, que é essa experiência internacional, né, cara? Porque você também, com o Pérolas, vivenciou algumas situações bem legais, não é? Sim, né, Dalvan? A oportunidade de trabalhar lá com os haitianos, né? Foi um período para mim muito importante, no início com Pérolas e com a seleção, né, do Haiti, né, que a gente teve a oportunidade de trabalhar com a seleção durante 8 meses,
fazendo uma preparação para a eliminatória da categoria, que daria uma vaga para o Mundial, né? Então a gente fez toda essa preparação, né? Junto com profissionais aqui da cidade também, que você conhece muito, né? Como o próprio Rafael, Biducci. E logo depois eles viajaram para o Mundial, eu fiquei para também trabalhar num processo importante que, paralelamente à seleção, a gente estava fazendo o processo seletivo para os atletas do profissional. Sim. Que culminou com o título e o acesso no final de 2017. Então foi uma responsabilidade muito grande, porque tudo que foi feito no início, as avaliações, os relatórios, né, essa prospecção de todos os jogadores que passaram pelo Pérolas, análise de currículo, né, e avaliação na prática semanal, né, a gente estava à frente. Então, assim, para mim foi um momento de virada de chave, daquele Wesley que trabalhava nas escolinhas em Juiz de Fora, para o Wesley que começou a ter uma oportunidade no alto rendimento, e para o Wesley que teve essa oportunidade com a seleção de um país. Assim, eu nem falo muito, mas é uma experiência que eu carrego muito, ter falado outro idioma, né, ter aprendido a se comunicar com os atletas muito rápido. Então isso para mim vale muito. Legal, é um desafio diário, né, Enzo? Porque é tudo muito diferente lá fora, né, irmão? Cara, eu acho que o mais difícil é você não ter a companhia de quem você sempre teve, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque você tem que entender que é você contra você mesmo. Eu gosto muito de falar isso até com os meninos, que é você acordar, você fazer o melhor ali, você valorizar não só o seu tempo, né, cara, mas de quem acreditou em você e te ajudou a estar nesse lugar, né? Mas em relação a linguagem e tudo mais, mesmo você não sabendo muito, no final das contas o futebol sobressai, né? Sobre o futebol sobressai ali, você pode não saber falar uma palavra aqui, alguém sempre vai, assim, entendeu? Eu acho que uma coisa importante também, Dalvan, de salientar sobre a história do Enzo, é que às vezes a gente tem aquele não vou dizer um preconceito, mas a gente tem aquela ideia errada de que o cara foi para os Estados Unidos para viver a vida. Isso, aquilo, ele já me mostrou várias vezes vídeos de casas que ele limpava, de locais que ele trabalhava. Então, assim, até pra mim mesmo, cara, serviu de em algum momento ali ver aquilo como algo que me motivou, né? Porque eu acredito que é nas dificuldades que a gente cresce, né? Verdade. A gente passou por um processo muito turbulento no Beirabinha, mas pela história dele, pela minha, pelas coisas que eu já passei também, a gente conseguiu se fortalecer internamente, né, junto, nunca deixando de fazer o nosso melhor, de sorrir na hora que tinha que sorrir, de cobrar na hora que tinha que cobrar, né, e eu cobrando ele, às vezes ele falando algumas coisas comigo também. Então, acho que é bacana demais a gente ver que isso tudo deu esse fruto bonito aí, que é esse troféuzão aí gigante. Aí são coisas assim, o Wesley já um pouco mais, com uma experiência de vida assim, mais ampla, mas eu digo assim, até pelo ponto de vista que ele abordou, tem situações que até os nossos pais eles não ficam sabendo, né, Enzo? Que a gente está passando lá, que você poupa de uma certa forma os familiares para não gerar essa preocupação, mas que você entende que o propósito ali é o teu sonho se realizar, né? Sim, eu acho também, Dalvan, que você acreditando que tudo... Você ser uma pessoa positiva, que você pensa positivo, porque tudo, pra mim, né, pelo menos, tudo que vem se desenvolvendo, foi tudo visto aqui antes, cara. Não tô querendo falar, tá falando que sabia. Não, cara, você pensar positivo, mentalizar, cara, você chamar. É a lei da atração, cara. É entender que a lei da atração vai acontecer, mas você não pode ficar parado. É você trabalhar, nada aconteceu, mas eu estou um pouco melhor. Trabalho, nada aconteceu, também estou um pouco melhor. Trabalho, campeão mineiro. Verdade. Sacou? Pô, que legal, cara. É uma frase muito dita por um amigo nosso aqui da casa, inclusive, falando isso. Vai lá, gente, no Instagram, @Grupo Trifigest, que você vai conhecer um pouco da casa e dos profissionais. Tem uma fera aqui, o Davi, que ele fala sobre isso. Um dia a gente brincando com alguma coisa aqui no corredor, ele virou... Não, então, pode preparar que vai acontecer, pô. Sim. Você já mentalizou?
Então se você mentalizou, vai acontecer. E você falando agora reforça. A gente fala muito isso, mas tem o processo de mentalizar e acontecer, ele tem um processo pela frente que é a atitude. É, a construção daquela... construção. Não adianta a gente pensar positivo e, igual eu falei com eles até no vestiário, eu estava convicto do título, né? Acreditava muito, mas que o jogo era um processo que a gente ia ter que enfrentar ele da melhor maneira possível, né? E a nossa ação, a atitude ali, a nossa ação diária também, nos treinos, isso que vai levar ao resultado, né? Graças a Deus dessa vez deu certo, como teve outras vezes também que a gente mentalizou, teve atitude, teve ação e não deu certo, mas aí é a experiência, a gente, né? Vai sempre estar avaliando ali as coisas para poder melhorar numa outra oportunidade, né? Legal demais. Ó, daqui a pouco, gente, vocês viram no Stories lá do Esportes com o Dalvan, também do meu perfil pessoal, Dalvan Luiz, quem não segue já dá um jeito de seguir. A gente postou lá, daqui a pouco tem Gui e Negueba aqui também, viu? A segunda parte da resenha vai ser com os fenômenos, eles já estão ali e já vamos ter um super papo com eles que vão representar os atletas também do Beira-Bia nessa temporada. Se prepare aí que eles estão com um visual um pouco diferente, mas você vai ver que a cara é a mesma, né? É a mesma coisa, eles não mudam não, viu? E deixa eu ler mensagens aqui, ó, porque tem mensagens do Futebol JF. Vamos fazer o seguinte. Agora já apresentou aqui, é ele mesmo, porque apareceu um monte de Dudu aqui. Eu nunca sei quem que é o Dudu do Beira-Bia, pô. É, o Dudu do Beira-Bia. Meu grande amigo mandou uma mensagem, pô, bem, no momento que eu tava bem emocionado lá, você, o Lanzoni, conseguiram me emocionar mais ainda. Dudu é um cara que vive realmente na essência o que é o futebol, o que é o Beira-Bia. Máximo respeito por você, viu, Dudu? E em breve, a sequência do papo que a gente vai organizar com essa galera do staff aí também, que vivenciou esse ano todo aí, plantou essa semente bacana que colheu agora com esse troféu bacana de campeão mineiro. E o Dudu responde aqui, ô Wesley, você falou do título, ele tá falando que o primeiro foi em 95, na geração do Kim. Ah, sim. Então o Kim foi pro Atlético depois, o Kim até hoje anda também de vez em quando por aí no futebol de fora, tem um filho jogando. Então o Kim, parecer mais, viu? Nós estamos precisando uns conteúdos, vamos querer, Carlos Henrique, meu grande amigo Kim. Então vocês foram o segundo aí, né, da geração que ganhou. Tem a participação aqui também, deixa eu ver aqui, ó. Ele aqui, ó, tá aqui, ó. Daqui a pouco vai ter a sua foto aí, meu amigo, junto com o Wesley. Então não vou falar seu nome agora não, mas vou deixar uma mensagem. Resenha pesada hoje, parabéns pelo título, Wesley e equipe, campeão como jogador e treinador. Que Deus reserve algo grandioso para você. Daqui a pouco eu vou falar o nome da fera que deixa essa mensagem para você. Falou o milagre, mas não falou o santo. Daqui a pouquinho, porque vamos colocar a imagem aí já, uma foto bacana do Wesley com essa fera aí. Também aqui a Daniele Lanzoni, nós batemos um papo lá com a Dani, com a mãe, com o pai. Mandei vídeo pro Gustavo Lanzoni, que tá arrebentando lá na Inter de Limeira. E ela fala o seguinte, ó, parabéns mais uma vez pelo título. Vocês foram referências para nossos atletas nessa temporada. Obrigado, Dani, pela sua participação. Beijo grande, boa semana. E o Alex Gomes está aqui, ó, parabéns, tropa do Urso. E uma pergunta, o Alex gosta, né? Qual a chance do Beira-Bia virar profissional ano que vem? Ô Alex, com o Dudu. Vai ficar com a próxima oportunidade. Ou vocês estão sabendo de alguma coisa pra você? Valeu, Alex, esse aqui também é fera, tá sempre com a gente aqui participando. Vai deixando mensagens aí, que nós vamos ler todas as mensagens aqui. Ô Wesley, ô Enzo, em termos de valorização, de modo geral agora que eu tô falando, vocês se qualificam, tem esse passo a passo até chegar às grandes conquistas. E, uma conquista dentro de casa, acredito que tem um sabor especial, mas nós vamos falar sobre isso depois. Vocês se sentem valorizados com essa preparação toda, com todo esse percurso? De modo geral, você acha que vocês são valorizados pelo que vocês plantam no dia a dia? Mas qual tipo de valorização você está perguntando? Na questão profissional. Profissional? É. Cara,
Eu acho que no meu caso, assim, a minha valorização, acho que ela vem muito com respeito com que as pessoas me tratam, assim, dentro daquilo que eu faço, dentro do que eu me prontifico fazer, que é trabalhar e dar o meu melhor. Eu acho que em alguns momentos ali, talvez eu poderia ter tido ali, talvez, essa valorização em algumas situações aí que não vale a pena a gente ficar falando aqui, em alguns clubes, mas eu não levo isso também como algo negativo. Acho que eu estou correndo atrás do meu espaço. Para mim, nada vai vir de mão beijada. Eu vou ter que trabalhar muito para poder chegar onde é que eu quero chegar. Mas eu me sinto respeitado. Eu vou dizer que eu me sinto respeitado e valorizado em algumas situações, em outras não. Mas essas situações que eu não me senti valorizado, isso para mim não me afeta, pelo contrário, me dá mais combustível para poder seguir em frente. E aí, Anderson? Cara, então, Dalvan, acho que eu sigo a mesma filosofia de pensamento do Wesley, não vou falar que é idêntica, mas segue um caminho parecido, que, cara, a valorização, eu querendo ou não, ela vai vir de alguma forma, entendeu? Eu não sou de chegar e falar, você está me tratando mal, preciso que você me valorize mais por eu ser tal tipo de profissional. Não, eu vou chegar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e aí, cara, o resultado final serve muito mais do que 1000 palavras. Serve muito mais do que eu estar ali cobrando um posicionamento seu que eu não vou receber, independente, sacou? Eu gosto de fazer o meu, se a valorização vai vir ou não sei, mas o meu melhor eu tô fazendo. Claro que às vezes sempre é bom você ter parabéns aqui, boa, mas todo momento assim, todo mundo não, acho que vou continuar trabalhando, a valorização vai ser por conta dos números, das vitórias, dos títulos, e ela vai vir com o resultado de muito trabalho. Uma coisa também importante de falar, Dalvan, pra gente que trabalha com futebol, eu acho que a gente ter voz para poder falar em um programa legal, como você sempre fez, um jornal para falar uma matéria importante, mas isso não paga nossas contas, irmão, entendeu? Isso não paga, só tapinha nas costas, não paga. Então a gente tem família, né? A gente tem sonhos também, então é uma coisa que daqui para frente, independente desse título ou não, mas eu acho que o título ele acaba reafirmando uma condição de valorização profissional também, né? Todo mundo se valoriza com o título, os meninos se valorizam, a gente da comissão, mas daqui para frente pensar um pouco mais em mim, assim, né? Porque a gente vê aí algumas coisas aqui dentro da cidade, tratamentos assim privilegiados, né? Que quando é a nossa vez, às vezes não acontece muito, né? Então daqui para frente procurar me valorizar um pouco mais para que as coisas aconteçam e a gente consiga também com a nossa família ali estar sempre cumprindo ali com os nossos compromissos também, né? Você que no caso teve vários recuos, né? Em termos profissionais, você começou a sua caminhada, igual você falou, voltou para a sua cidade, apostou, chegou em um ápice, que é um título do interior, uma segunda colocação geral no Campeonato Mineiro, tão difícil, à frente de times da capital. Sim. Né? Aí teve que voltar de novo, aí depois vai de novo, volta de novo, então agora mais uma vez avançando com esse título, porque quando eu estou falando você, envolve muita gente, envolve os atletas, envolve quem está apoiando, envolve as empresas, envolve as autoridades, mas eu estou falando de uma pessoa específica que a gente acompanha a jornada e sabe que foram vários recuos aí para avançar e chegar nessa linha de pensamento que você tem hoje, né, Wesley? Assim, você falou, é muito importante, né, Dalvan? Eu tenho, assim, um mantra que eu carrego comigo com relação a, igual você falou, a valorização, sobre elogio e crítica. Eles têm o mesmo poder na minha cabeça, de me paralisar. Se eu por exemplo, conquistei esse título aí junto com o Enzo e os meninos, se eu achar que isso está bom, a minha vida não vai para frente da forma profissional. Ao mesmo tempo que se a gente não tiver um sucesso em algum momento, como eu já tive em outros trabalhos que eu tive, e as críticas vierem,
também ele tem o mesmo objetivo de te paralisar. Então, independente do título ou do fracasso, que no esporte ele anda junto, a gente tem que continuar caminhando. Então, assim, para mim é importante ser campeão, é difícil pra caramba triunfar no futebol, você sabe muito bem disso. Existem vários jogadores que não conseguem título na base ou até mesmo no profissional. Existem alguns treinadores também, a mesma coisa, mas independente do insucesso, que já chegou em outras vezes, ou do sucesso, eu vou continuar seguindo em frente, né, fazendo o que eu procuro fazer, que é trabalhar pra caramba, para quem sabe aí futuramente a gente, né, ter uma oportunidade melhor e acho que é seguir trabalhando, que eu acho que uma hora vai chegar. Na função aí de auxiliar, esse foi o primeiro, né? De auxiliar foi a primeira vez, e a primeira vez também no alto rendimento, né? Porque sub-20 não é mole não, cara. Não é nada. Não é mole não, porque você tá lidando com adulto. Você não tá querendo, beleza, não são profissionais. Mas querendo ou não, são profissionais. Porque tem que ter o comportamento de profissional. Tem que ter a mentalidade do profissional. Porque se não tiver, não chega. Porque já é difícil você tendo. Você não tendo essa mentalidade, nossa senhora. Mas foi bem difícil, mas foi bem maneiro também. Adorei, gostei. Cada desafio, cada treino no Minas. Lá eu até falo com o Wesley, cara. Cara, treino no Minas era maneiro demais. Os meninos saíram da academia, lá do alojamento, vinha e aí treino de força, depois resistência e colocava 6 contra 6 contra 6 e aí Gostava disso, né? nossa senhora, saía até faísca, cara. Adorava muito. Bravo. Nossa senhora, maneiro demais, cara. Aí eu fico vendo assim, o bacana dessa jornada assim, do interior, obviamente que às vezes a gente pensa de uma outra forma, não era pra ter, mas pô, eu acho que é o que forma também o ser humano. Eu vejo o carinho que você coloca no que você faz, porque tipo assim, pô, tá lá, o Wesley é o auxiliar técnico do Wesley. Mas, por exemplo, as circunstâncias te permitiu a ser um preparador físico dos meninos também. Então, cara, eu tava lá de cima, eu fico vendo tudo. Pô, seu trabalho de aquecimento, a forma como você conduz, a forma como os meninos eles recebem aquilo. E, pô, cara, como diz aí o dito popular, é tempo ruim o tempo todo, irmão. Pô, e não, vai formando para quando surgir uma oportunidade, Exato. seja de fora ou fora daqui, em outras vertentes, você está preparado. Não, cara, é o que eu falei, oportunidade da vida, cara. Não é toda vez, não é qualquer pessoa que chega e tá trabalhando no sub-20 de um Campeonato Mineiro de segunda divisão. E, cara, querendo ou não, é isso que eu tento passar pros meninos, todas as vezes. É você sentir o orgulho de estar representando o Berabinha. Porque, querendo ou não, é o time da cidade que tá jogando a competição. Ah, o Berabinha, gente, é o time da cidade, tá te dando a oportunidade de você alcançar seu sonho. Se você não levar isso pro coração, pra cabeça, entender, cara, eu tenho que sentir orgulho de jogar na equipe, orgulho de vestir a cor preta e amarela, eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu tenho que valorizar, eu assumi essa função de preparador físico, preparador de goleiro, ia com o Arthur, com o Barros, que chegou também no final aqui, sem nenhum problema. E, cara, são tudo exercício, escola, né? Vivência tudo também. vivência, cara. Vivência de jogar, eu prestava atenção nos treinos, vivência de observar bastidores de TV de clubes, que dia a dia na TV, assim, que mostra o dia do treino, bastidor de jogo. Cara, você pega, você observa, você anota, você, pô, isso aqui parece ser interessante, pra que eu posso usar isso? Aí você fala, Enzo, tem como ser com os goleiros hoje? Claro que tem. Vou aplicar aquilo que eu vi. Enzo, preciso que você passe o aquecimento, ative os meninos sem bola. Beleza. Enzo, preciso que você ative os meninos com bola. Show. Enzo, ative os meninos. Aí eu penso, Enzo, hoje eu posso fazer... Esse Enzo era eu falando essa Ele não quis falar nome. Posso fazer um exercício mais lúdico hoje? Ele pode. E aí era isso, cara. Ele confiava em mim, do mesmo jeito que, só de eu ter aceitado essa oportunidade, demonstra a confiança absurda que eu tenho nesse cara aqui que me ajudou muito e me fez virar um amigaço. Eu acho que define assim, eu acho que eu e o Enzo, a gente tem uma coisa muito em comum. É a paixão pelo esporte. E através do que você
transmite essa paixão para dentro do campo, eu acho que isso contagia. Sim. Né? Então a gente procurou nesses 8 meses, né? Faria 8 meses hoje, né? Dia 4, pelo menos que eu comecei. Mas nesses 8 meses que a gente procurou passar para esses meninos era a paixão pelo treino, pelo esporte, por competir, por dar o seu melhor. Infelizmente o futebol ele é seletivo, né, Dalvan? Você não vai conseguir atingir a cabeça de 100% daqueles jogadores que estão com você. Se você atingir 100%, você conseguiu conquistar ali o seu objetivo interno com excelência. Né? Mas infelizmente ficaram alguns meninos pelo caminho, né? Isso é normal. Né? E os que ficaram agora no final entenderam que mesmo sendo uma segunda divisão, era o que eu falava com eles, era que isso aqui era a Copa do Mundo nossa, cara. Verdade. Entendeu? Então a gente tinha que abraçar, porque através dessa Copa do Mundo, isso pode gerar visibilidade para eles, em primeiro lugar, que são os protagonistas, que decidiram os jogos, que fizeram os gols, que tiraram as bolas. A gente, eu cheguei a falar com eles em alguns momentos que a gente era só o volante, entendeu? A gente era só o volante, que dava a direção. Eles que pilotavam o ônibus, eles que eram o motor, né, as rodas. Então assim, cara, isso acabou dando muito certo. Eles tiveram uma mudança de mentalidade muito grande. Tinha atletas que chegaram ali no trabalho meio assim, né, com vícios de trabalhos passados, mas que com muita conversa, com muita cobrança. Né, a minha forma de trabalhar ela não permite não ter cobrança, que eu acho que o futebol não se faz sem cobrança, mas ao mesmo tempo a gente está sempre perto, sempre querendo saber, sempre perguntando, sempre elogiando quando tiver que elogiar, sempre conversando. O Enzo tem esse perfil de estar mais próximo dos atletas. Apesar da minha cobrança, eu também sou um cara que dou liberdade para que todos se sintam bem de se expressar perante a comissão, perante o treinador, e acabou dando certo, cara. Quem buscou mudar essa chave acabou performando, né? Teve atletas que eram reservas, viraram titulares, atletas que não eram relacionados começaram a ser relacionados, atletas que não entravam começaram a entrar, atletas que estavam mal cresceram, atletas que saíram voltaram. Então assim, a gente acabou dando oportunidade para todos. E infelizmente só teve um atleta que não entrou em nenhum jogo, foi o Eric, né? O resto de 25 jogadores que a gente tinha ali, todos jogaram. Então isso também é uma vitória, né? Você poder dar oportunidade para todos, né? Eu acho isso muito interessante, cara. E esse estreitar aí de relacionamento entre vocês falaram que foi no Zico, né? Isso. Estou devendo o grande amigo Léo Bego você pagar um mês do Esportes com Dalvan para trazer esses caras, né, das escolas, desses grandes trabalhos na cidade, para poder bater um papo com a gente. O Léo é um cara muito especial, já está na pauta, viu, Léo? O que vocês fazem lá no Zico hoje aí também? Cara, lá no Zico hoje eu posso dizer que eu ajudo, sou auxiliar lá também, né? Auxilio no Sub-11 com o Alisson, auxilio o Sub-15 com o professor Regis e o Gustavo, e auxilio o 17 com o professor Wesley. E aí também ajudo em jogos, quando alguém precisa de uma substituição, ajudo também, mas sempre ali, ajudando o máximo ali, tentando, observando, anotando, e o mais importante que é fazer o melhor para os meninos, né? E acho bem legal o Sub-11, para mim é a categoria ali que, nossa senhora, gosto muito daqueles meninos, cara. E são meninos que futuramente vocês vão encontrar eles lá, sim, no Sub-17, no Sub-20. Alguns a gente sabe que o funil, potencial. a gente sabe que o funil da questão profissional ele é cada vez mais estreito, mas muitos aí vocês vão encontrar, se Deus quiser, no profissional também, faz parte da formação. E você com 17 lá então, Wesley? Na verdade, eu lá no Zico, primeiramente agradecer o Léo, né, também pela oportunidade, e não só o Léo, como o pessoal da prefeitura também de Guaianá, né, que eu também tenho uma função lá, e eles também me ajudaram muito a equilibrar a exigência que é o alto rendimento, que no caso foi o Campeonato Mineiro com Berabinha. Bom, lá no Zico eu participo de um projeto que se chama Zico Pro Mais, onde a gente pinça os meninos em potencial da escola, aqueles que já estão na equipe,
aqueles que têm um perfil mais voltado para o rendimento, para preparar esses meninos para que eles possam ter eventuais oportunidades lá na frente. Além disso, eu estou diariamente com os treinadores do sub-11, do sub-15, também acompanhando os treinos, dando suporte para eles também. Então, assim, é um trabalho bem legal, que eu gosto muito e que eu sou muito grato ao Léo por ter me aberto as portas aí num período meio conturbado assim para mim, que foi o início do ano. Pô, que legal, cara. Aí, tô aqui, ó, aqui é tudo ao vivo, tá? Esquenta a cabeça, não quer água, Guilherme? Aí, falando demais aí, a boca seca, cara. Você tem aquela foto aí pra rodar? Pode rodar ela aí que eu falo com o Wesley aqui. Se você tiver com ela na tela lá, já tá, né? Então o público de casa está acompanhando uma foto lá, Wesley, que está você e o Vanjão, você erguendo a taça de campeão da Copa Prefeitura Bahamas, e o Vanjão guarda com muito carinho essa foto, e ele me enviou ela hoje. O público está tendo esse privilégio de ver agora aí esse momento especial, essa sua ligação com o Berabinha, que não é de hoje. Fala um pouco desse momento aí. Eu fiz grandes amigos, né? Fiz grandes amigos ali no Berabinha. Vanjão, Vandeco são amigos meus até hoje. O Dani, Beckton, o próprio Ninho que estava contra, correu errado esse ano, acabou perdendo. Pô, Ninho, brincadeira, hein, meu Deus? Acabou perdendo o título. Braulio, Leandrinho, fiz vários amigos ali. Então o Tio Ira também, Maicon, nossa, nosso time era muito bom. O outro também que você conhece muito é o Micão, que Só também fera, é um profissional da região. Isso. Foi um período muito bom pra mim, cara. Eu fiquei um tempo sem jogar porque eu senti muito, Dalvan, a transição do Wesley, que treinava com o Geraldo, que era meu pai, e quando meu pai sai em 98 do Cascatinha, eu fiquei um tempo assim, não querendo jogar com ninguém. Eu volto em 96, lá no Bom Pastor, no futsal, e depois assim que eu fui buscando outras oportunidades até chegar no Berabinha, assim. Então foi um momento assim que o pessoal me recebeu bem, né? Fui muito feliz lá, a gente conseguiu ir bem na liga, ir bem na Bahamas, né? Depois, acabando esse campeonato, o Sport Utopia jogar um brasileiro, não sei se você lembra nessa época aí. Sim. O brasileiro que tinha. Sim. Aí eu fui pro Sport junto com praticamente 80% do nosso time, mas não cheguei a jogar o brasileiro porque acabou meu avô morrendo nesse processo e eu fiquei 2 semanas sem treinar. Quando eu voltei já tinha sido inscrito os jogadores, mas esse time nosso aí era um timaço. Eu costumo falar que algumas pessoas a gente acaba honrando de maneira pública, porque a gente jamais esquece que as pessoas fizeram por nós, né? Dessa campanha aí, teve um boné. Sim. Lembra do boné? Sim. O Vanjão me deu de presente. Foi o primeiro boné que eu ganhei de presente por admirar o futebol. Foi do Vanjão, meu amigo, meu vizinho e um craque de bola dessa geração de vocês. Zagueiro muito firme. Hoje é um polícia, né? Policial respeitado, né? Assim, cara, Juninho Cabeção também. Tudo vizinho, né? Sócio do joga tênis agora com o homem. O Jodaí. Juninho tá jogando beach tênis agora? Juninho agora foi boa de modalidade. Bati até na alma, agora tá jogando beach tênis. O futebol tem dessas coisas, né? Vou falar com ele, vou estar com ele amanhã. Aí, tá vendo? Pronto, tudo aqui é tudo ao vivo, gente. E eu aproveito essa foto para a gente falar desse momento agora. Eu vou liberar vocês já, porque vocês têm compromisso. E a gente tem também os meninos ali para bater um papo com a gente. Esse momento, gente, o que representa para vocês ganhar um título nessa dimensão? Foi quando eu cheguei em casa sábado. Aí eu tô lá passeando pelo Instagram, aí vi a foto lá no perfil oficial da Federação Mineira de Futebol, Berabinha campeão, tá lá o Otávio levantando o troféu, tá a galera ali, aquela estrutura toda top. Falei, chegou, agora aconteceu mesmo. Como é que é pra vocês, cara, saber que vocês são campeões mineiros? Vocês estão na história do futebol da cidade
Quando eu falo da cidade, é dessa parceria Goianá, Juiz de Fora. E estão na história do Berabinha também, que vai passar 1000 anos, o Berabinha vai ganhar outros títulos, vão acontecer coisas boas, coisas ruins, mas vocês não vão ser esquecidos mais. Eles estão travando, viu? Galvão, eu gosto muito de dizer, cara, que a gente enxerga a vida de frente para trás, mas a gente tem que viver a nossa vida para frente, porque a gente só consegue entender o que aconteceu lá atrás quando a gente chega no resultado. E aí eu digo que todo esse processo que eu passei lá nos Estados Unidos, todo o processo de juiz de jogador quando eu era mais novo, todo esse processo de treinador lá também, isso me fez me preparar para esse momento, cara. E foi muito importante a mudança de mentalidade. Não é você, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Sempre eu. É deixar esse pensamento vitimista acabar e você passar a entender o seguinte: o que isso está tentando me ensinar? O que eu posso olhar para trás que eu acho que fiz errado e que eu posso corrigir agora? E foi essa mentalidade que eu sempre tentei aplicar todo dia. E também sou uma pessoa bem religiosa, sou espírita e, cara, ensinamentos de Dona Isabel Salomão de Campos, que era presidente da Casa dos Caminhos, deixou ano passado com 100 anos de idade, e tem um livro dela que chama Rosas do Meu Jardim, que eu sempre deixo do meu lado, e, cara, tem uma frase lá que sempre que eu leio, eu falo, cara, que loucura, é realmente isso, que é a seguinte frase, cara: Deus ajuda o homem através do próprio homem. E, cara, de novo, tudo isso que foi passado, de experiências passadas que eu vivi, me preparou até o dia que eu estava preparado realmente de aceitar um desafio tão grande quanto ser auxiliar técnico de uma equipe igual o Berabinha para jogar o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. E, cara, graças a Deus, graças a muito trabalho, muito esforço, meus pais, o Wesley, ao apoio de Goianá, do Pavão, você, o Thiago, que sempre ajuda também nas transmissões, o da Coach, Dudu, agradecer a ele. E o mais importante, cara, agradecer aos meninos, porque não é fácil você todo dia sair de Juiz de Fora, 6 horas da manhã, 6h30, fazer o trajeto para Goianá. Às vezes no início ficavam mais tempo do que o recomendado em Goianá, esperando o caminho de volta. E os meninos do alojamento, que foram resilientes também. Às vezes as coisas não estavam tão boas lá, mas mantiveram a cabeça boa, cabeça no lugar, batalharam, nunca deixaram de dar o máximo no treino. Isso, cara, muito especial, demonstra que valeu a pena. Eu saio um profissional totalmente diferente do que eu entrei. Os meninos, eu tenho certeza que são outra mentalidade, outro tipo de jogador. E o professor Wesley, agora, além de ser referência, um baita treinador, uma pessoa maneira, é campeão mineiro da 2ª Divisão. É nóis, né? É nóis. Nós somos, né? Bom, ô Dalvan, eu particularmente, cara, eu tenho vivido o processo de uma forma muito fiel. E uma das coisas que me faz viver esse processo de uma forma muito, muito fiel é a coragem que eu tenho de enfrentar os desafios de frente. Eu não fraquejei, né, em nenhum momento da minha vida. Esse ano foi um ano onde eu titubeei ali nessa troca de gestão, fiquei indeciso se eu continuava, se eu seguia em frente, mas uma coisa que me fez persistir, primeiro, são as pessoas da minha família que são a minha motivação diária. Eu não queria, de alguma maneira, decepcioná-los, de ter desistido e ter parado pelo caminho, que no caso são meus pais, minha esposa, minhas irmãs, que me apoiam demais no meu sonho. E então, assim, cara, eu vivi esse processo para chegar nesse propósito que seria o título, né? E na minha vida vai continuar sendo assim, continuar vivendo o processo na maior plenitude possível, entregando tudo que eu posso, com coragem, que vai guiar ali as minhas ações, sempre, muita paixão, para que a gente consiga conviver. Então, para mim foi muito especial,
No dia 1º do 11 de 2019 eu bati na trave, né, na primeira divisão, e no dia 1º do 10 de 2025, 6 anos depois, Primeiro do 11. primeiro do 11, 6 anos e um mês, né? 6 anos e um mês. Nesse mesmo dia 1º eu tive uma sorte diferente. Isso, como eu falo, através dessa resiliência que o Enzo citou, mas também do grupo de jogadores, né, cara? Porque sem eles esse título não seria possível. É que o Enzo falou, o processo para eles também foi muito doloroso. Eles também titubearam em alguns momentos, pensaram as incertezas que o projeto teve, mas eles se mantiveram de pé, firmes, não abdicaram de trabalhar, mesmo no início do processo, quando não tinha quase nada, no meio do processo também e no final. Então acho que nós todos, né, comissão e atletas, nós somos agraciados com esse título. Eu costumo falar que se tivesse uma equipe que merecia ser campeão, era o Berabinho, né? Então, como você falou, é um título que vai ficar marcado na história por ser um título invicto. É difícil pra caramba você ficar 8 meses sem perder, 4 meses da competição sem perder, 8 meses de trabalho sem perder, e isso foi muito do fruto daquilo que eles entregaram nos jogos, né? Fizemos jogos amistosos importantes, até contra o Tupi mesmo, e eles fizeram puta de um jogo, né? Contra a equipe profissional. E eu tinha falado que essa vivência, essa experiência, ela ia servir para nos ajudar, essa adversidade que eles enfrentaram, nos ajudar no decorrer da competição. E dali para frente nós tivemos jogos onde a gente saiu perdendo, jogos onde a gente tomou gol no início, jogos onde a gente teve que virar. Então, assim, tudo que teve de situações dentro da competição, das mais diversas que você pode imaginar, a gente conseguiu ultrapassar elas da melhor maneira possível. Isso mostra a força do grupo, né, e principalmente a resiliência que eles tiveram, né, para poder seguir em frente e até o objetivo. Então, para mim, muito importante, mais um título, né, que eu tenho a oportunidade de ter no Sub-20, é o meu terceiro, né, então eu fico muito feliz, mas eu também troco o título aí pela felicidade dos meninos e uma futura visibilidade. Eu espero que esse título não fique só na mesa do Berabinha ou a medalha na estante lá de casa, mas que se traduza em oportunidades melhores para os meninos. Ano que vem o Tupinambás voltando, tem jogadores na região que tem condição de estar no grupo, de buscar uma oportunidade, de buscar uma vaga, valorizar mais esses meninos na região, né? Então a gente pensa que se isso acontecer, o título vai valer muito mais a pena do que simplesmente o troféu tá aqui na nossa frente. Espetacular, professor. Que isso, deu aula aqui, viu? Né? A sua mensagem e a mensagem do Enzo aqui é muito importante, que eu tenho certeza que tem muita gente boa que está acompanhando aí esse nosso bate-papo nesse momento. Precisava ouvir isso, né? Ô, Guilherme, faz um favor pra mim, estica a mão aqui, fazendo um favor. Vamos dar uma moral, não tá maluco? O campeão, você acha que só eles vai trazer essa medalha aqui? Aqui, ó. Pedro Mortani e o time Bobs deu essa moral aqui, tá? É o lanche. Paula, seus pais lá? Giovanni e Patrícia. Se não chegar em casa, não é responsabilidade minha se o lanche não chegar, tá? Tô entregando aqui agora pra eles. E vou pedir pra você, Wesley, pra você, Enzo, tirarem aqui, por favor, um pra cada um aí. Pode ficar à vontade aí pra tirar. Que eu vou pedir ao Guilherme para depois a gente só gravar o minuto aqui, que eu quero fazer um merchan diferente do meu amigo Pedro Mortani e toda a equipe dele lá. Pode ficar à vontade aí, tá? Um para cada um de vocês aí. Deixa eu falar com o pessoal aqui, ó. Do Cenarium, Cenarium, você gosta de Cenarium, Guilherme? Mais uma casa pra você, pra Natália, que gosta de... Perdão. Pode ficar à vontade. Pode colocar na mesa aí, Eita. Vai ver se vocês conseguem equilibrar aí, fica à vontade, viu? E aí pode chegar junto aí, que é isso aí, um para o Wesley e um para o Enzo. Vou falar da agenda do cenário aqui, ó. Que sexta-feira nós teremos lá no dia 7 de novembro
o Pedro Esteves, e a abertura da casa às 19 horas. E no sábado, no dia 8, o Thiago Miranda, né? Thiago Miranda com o MPB para dançar aí, né? A partir das 20 horas. E a abertura da casa também às 19. E no dia 9, o Lico convida a Alessandra Crispim a partir das 15 horas e a abertura da casa às 11 da manhã, beleza? Então, se eu fosse você, não perderia, né? Porque neste domingo, dia 9 do 11, também tem aí o Lico fazendo um som bacana lá no cenário e convidando a Alessandra Crispim. Deixa eu falar também da reserva de mesas, já que você gostou, o Guilherme também já se interessou aqui, já falou que vai. A reserva é pelo 329-9102 8854. Repetindo, 329-9102 8854. E o endereço, cenário, fica na rua Randal de Oliveira, número 6. Tô chegando pertinho aqui só para ter essa confirmação. A número 6, lá no aeroporto. Ah, mas eu não posso ir não, porque a criança não vai deixar eu em paz lá. Tem área kids, tá, gente? Então, só para você entender. Então, Pedrão, mais um empreendimento desbloqueado com muito sucesso. Que você, sua esposa e todos que estão envolvidos aí neste lugar maravilhoso sejam muito felizes. E se Deus quiser, finalzão de semana eu vou tirar o Guilherme de casa e a Natália também. E nós vamos prestigiar aí esse espaço maravilhoso. Então é isso mesmo. Cenários é o Pedro que está lá na frente da gestão. O mesmo Pedro que é o titular do Bob's aqui. Então palmas para o Pedro, viu, gente? Ô Wesley, quer deixar alguma mensagem aí pro pessoal? Só para vocês, para mim confirmar aqui, ó. Um dos abraços para vocês mais cedo foi do Pedro Romano. Pedro Romano hoje é zagueiro lá, tá em moral lá no Vila Nova, tá jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. É um dos da geração lá de 2019. E quando ele viu lá o post, ele já logo falou aí que, pô, aí é fera e tal, diferente. Aí mandou um abraço para vocês. E também, passando por aqui, ele, o Wellington Santos, o popular Elitim, falou que essa foto sua é Miguel. E depois falou, só fera. Eu só dou moral pra ele. Falou que é só fera, e deixando um abraço pra vocês aí. Legal, seus ex-atletas passando por aqui, talvez alguns aí, ex-companheiros do Enzo também de futebol, porque a idade é mais ou menos ali semelhante. Tá quantos anos? Eu sou um pouco mais velho, tô com 28. Fiz 28 e 6. 97. Tá, porque, pô, lá 28, eu buguei aqui, né? Porque essa hora, pô. Eles estão chegando lá também. Os meninos tá chegando. E aí eles mandam um abraço aí, legal essa rapaziada. E é o que incentiva também os meninos a chegar. Fala, Guilherme. O Juninho escreveu assim, ó, mandou um abraço pro Edson e falou assim, meu amigo, ele vinha quente, eu protegia a bola e dava só tapa nele. Mas eu era que nem o Thiago Silva, zero falta. Tá bom, viu, cabeça? Você, né? Tá bom, viu? Esse é fera. Vamos, Dalvan, eu vontade. Quero mandar um abraço aí para todas as pessoas que participaram da live, né? Pedro, Wellington aí no final, Ian. Mas eu quero mandar um abraço também especial aí pro pessoal de Goianá, né? Principalmente o Pavão, que abraçou a gente de uma forma muito espetacular, nos deu totais condições ali de seguir o projeto, mesmo depois dessa mudança de gestão. O Buião, secretário de esportes, tudo que você pedia dentro do alcance dele, ele ajudou. Joel, motorista, a tia da cozinha que fazia o almoço dos meninos, Beguinho, o Hugo de Rio Novo, que foi um apoiador nosso, Rafael de Belmiro, que ajudou a gente em algum momento, o Regis, Paulinho da Campo Bom, Silvan. Então foram todas as pessoas que fora do campo, né, que não apareciam tanto, mas deixaram a gente ali numa condição, o mínimo, né, para a gente poder, mais o mínimo com qualidade, para poder a gente chegar nesse objetivo. Então, mandar um abraço para eles e reconhecer também que eles fazem parte desse projeto nosso aí. E mandar um abraço, né, papai, mamãe, né, para minha esposa, para Paula, deve estar assistindo, né, para minhas irmãs também. E é isso.
Que legal, irmão. Obrigado mais uma vez. E aí? Dalvan, um último recado aí pra rapaziada que tá assistindo. Seja quem for, cara, acredita em você mesmo. Não dependa que ninguém acredite em você. Acredite em você para você desempenhar seu trabalho, ter confiança em você mesmo. Faz o seu, cabeça boa, trabalha, erguida, que uma hora a recompensa vem. E também vou mandar um abraço pro meu pai, Giovanni, minha mãe, Patrícia, minha avó, Nadir, e todos os meus amigos que estiveram comigo lá nessa final, Rafael, Pepe, Jamil, Luca, e aí eu posso citar, enfim, muitas pessoas boas que estavam lá vibrando positivo pra gente. E cara, agradecer a você por ter me dado essa oportunidade hoje de falar um pouco mais sobre mim, me apresentar para o pessoal de fora que não me conhece tanto, por ter passado esses últimos 7 anos longe daqui. E, de novo, rapaziada, acredita, mentaliza e trabalha, que no final tudo dá certo. Quando você tiver com o Cartoloco lá, fala com ele para mandar um abraço para nós. Né? Eu vou falar. Tá vendo que você tá, pô, Cuiabá você teve com o homem, não foi? Na Cuiabá eu estive só com o Max, com o Cuiabá teve só com a Nata. Cuiabá foi só a Nata. Foi. E na licença B foi a Nata Foi a também, Nata que é também. Felipe Melo. Aí, Cara, pô, alguém que muito, vocês nem esperem que seja uma pessoa fenomenal, tipo, humilde demais, alegre, fazia a alegria da turma de manhã. Felipe Santana, ex-zagueiro do Atlético Mineiro e do Borussia Dortmund. Eu conheci ele em 2017. Que Eu cara tinha fenomenal, amigo cara. que jogava no Atlético e aí fui lá assistir um treino e o rapaz falou a mesma coisa. Eldão, te amo, meu irmão, Helder Santana. Ele falou a mesma coisa, os meninos falaram a mesma coisa. Ele falou, cara, um dos caras mais incríveis do grupo é o Felipe Santana, Gente que é um boa cara demais. fenomenal, né? Então, tem análise no grupo até hoje? Tem a resenha aqui da Então depois licença. Depois você mostra ali o contato do Felipe Melo. Tô brincando, gente. Não, Berami, tem nada ali, viu? Deixa eu é outra coisa. Ele curte as fotos de vez em quando. Sucesso, tá, meu irmão? Obrigado. E quando você aparecer, tá lá o vídeo. Como é que faz pra achar o vídeo lá do Cartoloco? Cara, licença B de treinadores do Rio de Janeiro, lá no canal do Cartoloco mesmo. Pô, tá lá, viu? Tá viralizado. Eu sou um privilegiado de falar com essas coisas hoje. Eu vou despedindo aqui, mas não vou despedir não, porque em breve vocês estão de volta aqui. Porque ganhou título, subiu o time, vocês voltam aqui. Obrigado. Deus quiser, deixa eu levar Sucesso, uma lanche. leva. né, Eles quer levar o troféu também, porque você tá com ele, tá na sua responsabilidade hoje, né? Aqui, mas eu vou deixar os meninos falarem um pouquinho com ele aqui. Ah, e aí depois boa. eu pego. Beleza. Ah lá, já tá se retirando. E também, eles também conquistaram muito isso aqui. Leva, fica à vontade, tá? A medalha. Aí, ó, aqui é tudo ao vivo, gente, ó, Wesley Assis, o Enzo também por aqui, eles vão se retirando nesse momento. Fernando Evaristo, Vamos rodar mandando a gol aqui, decoratora. né? Vamos rodar gol aí enquanto Vamos vai rodar essa pra troca aqui, frente, vamos lá. O Veloso, o J. Veloso, repórter. Elan fez essa bola chegar no Nicolas, bateu! Da tropa do esporte local. E agora vai chegando o momento. Dudu, Pavão, Capitão Otávio vai levantar o título. Faça a festa, torcedor da Zona da Mata. O Berabinha é campeão mineiro. Parabéns, o Berabinha. Parabéns, tropa do Urso. Faça a festa, torcedor. E com essa festa toda a gente vai agradecer. E foi surreal o que aconteceu. Na minha vida também foi um momento pra lá de especial, foi espetacular
poder ser, né, uma das peças desse momento aí especial, dessa história do Beira-Rio e da minha história também como profissional. Afinal de contas, foi a primeira vez narrando uma decisão no alto rendimento. Quem nos conhece sabe o carinho, o amor que nós temos pela várzea, pelo futebol amador, que a gente faz pelos times, pelos atletas, realmente assim, é coração na ponta da chuteira, literalmente. Mas ter a oportunidade de estar narrando, já tive em outros títulos, né? A gente teve na Primeira Liga lá em 2016, Fluminense Atlético Paranaense, mas foi como repórter. Tive também em acessos do Tupi, mas foi reportando, foi comentando, narrando nunca. Então, primeira vez que eu tive essa oportunidade, confesso que foi bem emocionante. Agradecer aí mais uma vez a todos os envolvidos nesse momento especial da minha vida aí, de estar fazendo parte desse momento único aí do título do Beira-Rio. E também, né, Guilherme, se a JFTV, agradecendo a todos lá da Câmara Municipal, aos vereadores, às nossas autoridades, se eles transmitiram lá o título, teve uma caminhada que o Beira-Rio tem essa parceria conosco, né? Essa confiança no nosso trabalho que nos permite, desde 2023, aqui na produtora, poder fazer as transmissões dos jogos aí, né, Guilherme? Isso mesmo, Dalvan. Acompanhamos ano passado. Retrasado também. Retrasado também. E queiram ou não, o título a gente também tem uma certa importância aí nessa conquista aí, mas fica o parabéns a todos do clube, a todos aqueles que nos apoiaram sempre, o Dudu, o Lanzoni, que a gente conversa muito, e aqui eu falo que o Lanzoni me mandou uma mensagem na sexta-feira falando: Guilherme, nós vamos fazer com a Câmara lá, mas você foi muito importante pra gente, tudo mais, e a gente entende Esse que cara todo não o existe, processo, Esses caras são surreal. o importante foi ser transmitido, e a gente teve um representante que foi o Dalvan também. Nós emprestamos o Dalvan lá para fazer lá. Tá tudo certo, Dalvan. Depois a gente vai fazer uma foto ali também. Isso aí, pô, claro, pô, tem que dar aquela boleirada. Fala em boleirar, gente. Ó, não é que eles são boleirão, não, tá? Foi mal. Eles têm que botar o celular no silencioso e pra ficar começar. parando de rodar que nem aí um... E outra coisa, essa câmera aberta aqui, ela é capaz de pegar essa caricatura aqui, né? Tá pegando aqui, não tá? Tá. Olha bem a caricatura aqui. Eu vou trocar agora de câmera. Tá. Olha lá. Fala se não tem mais Dalvan aqui, né? Tudo parecido. Aqui só tem cabelo preto, mas ali tá descolorido, mas tem mais. Ô Gui, bom te receber, meu amigo. Obrigado pela presença. Vou pedir pra você, se você falar um pouquinho mais baixo, só você chegar um pouquinho mais perto aqui do microfone, tá bom, meu irmão? E cuidado com o pé aí no cabo do microfone aí. Obrigado pela presença. Agradeço, Dalvan, pela oportunidade de estar aqui. Fico feliz de ter me chamado e representar o Beira-Rio. Ô Negueba, obrigado pela sua presença, tá, irmão? Prazer te receber. Fala, Dalvan, boa noite. Primeiramente, agradecer pelo convite, estar aqui, batendo um papo com você, falando sobre a minha história, só agradecer mesmo. E apresentar também o clube, né, que eu pude defender durante esses longos 3 anos, né, defendendo o Beira-Rio, e poder contar um pouco da minha trajetória aqui para vocês. Vamos fazer uma troca aqui também, Guilherme, de caneca, por favor. Essa aqui, ó, eu sei que tá acabando as nossas cortesias, vamos ter que fazer mais. Essa aqui, depois você encontrar o Enzo e o Wesley, fala que eles têm pra levar de presente pra eles, pô. Essa aqui é do Negueba, essa aqui é do Gui. Refrigerante, água, pode ficar tranquilo que o treinador não vai brigar, não. Agora já bateu a meta, pô. Vocês botam no refrigerante. Eu vou servir vocês aqui, pô. Vou botar uma coquinha pros homens, pra eles ficarem à vontade, pra eles voltar mais vezes. Vocês estão deixando a audiência lá em cima, vocês estão deixando forte. Eu tô fazendo propaganda da Coca. Quem que é a patrocinadora quem que tá a empresa que tá dando essa moral na Coca aqui agora? Já apareceu na tela. Aí, ó, Negueba, vamos ficar à vontade aqui, ó. Vou dar essa moral pra vocês, meu parceiro, porque como eu não joguei, eu nunca chutei uma bola, nunca joguei em lugar nenhum, quem serve sou eu, viu? E aí, vamos aproveitar esse momento, lendo mensagens aqui também do Odair Martins. O Odair, pô, é o Odair, né, que tá aqui no Juninho. Ó, Juninho, pô, é Juninho, pô, tá aqui, ó, tá falando, tá parabenizando.
Tá falando também do Guilherme e da Natália, tá falando da Copa aí de Beach Tennis. Vocês foram campeão ontem, né? Vocês ganharam? Só eu. O Juninho perdeu, o Juninho só perde. Vai tá parabenizando vocês aqui. Daqui a pouco eu vou ler mais mensagens. Eu vou fazer a pergunta vamos começar pelo Gui, falando de carreira. Que apesar desses meninos ser novos, eles já rodaram aí um cadinho, viu? Eles têm uma bagagem, tem que respeitar os moleques. Agora lá do lado deles, lá. Aqui, ó, vai, pô. Aqui, fala um pouquinho da sua carreira aí até essa jornada no Campeonato Mineiro com o Berabinha, Sub-20. Eu comecei no futsal, pelo time do meu bairro lá. Aí eu fui jogar a primeira vez, foi a Copa Barrancos. Aí eu fui pro Flamenguinho. Flamenguinho eu tinha olhado o Fluminense na Copa Barrancos também. Aí eu fui a período no Fluminense. Fui pro Fluminense, fiquei 2 anos. Depois voltei pro Juiz de Fora, na escola do Furacão. Aí jogando competições, aí o Berabinho viu, me chamou, tinha oportunidade de jogar no Mineiro, 2023. Aí foi o acesso, aí jogou no 24, primeira divisão. Aí joguei Berabinho também, foi um bom campeonato, fui pro Atlético. Aí o Atlético agora voltei Berabinho e tô aqui, campeão mineiro. Normal. Você, Neguelo, teve uma bagagem aí também, tem uma rodagem aí, né, meu amigo? Cara, eu comecei jogando no campinho lá em cima, lá no Vale Verde, onde eu moro. Vale Verde. Lá eu conheci o projeto lá que eu fazia no Mutirão da Meninada. Lá eu pude conhecer o Serginho. Através dele ele me apresentou futebol afora aí. Pude jogar na escola JF que ele tinha aí. Dali eu conheci um cara que é o Pingo, que trabalha no Corinthians hoje em dia ainda, né? Fiz um teste, passei, fiquei 1 ano no Corinthians lá. Voltei do Corinthians, fiquei um período no Fluminense também lá. Disputei uma Copa lá pra eles lá. Voltei do Fluminense. Depois fui para a Escola Furacão, fiquei um tempo ali disputando o campeonato, fiz teste em outros lugares também. Depois fui para o Berabinha, disputei o Mineiro Sub-17, subi com o Berabinha. No ano seguinte caí com o Berabinha e esse ano tô aí de novo com o Berabinha. Devolvendo, né? O Serginho que ele tá falando, gente, é o Serginho da S-Soccer, que tá passando aí pela sua timeline também. Parceiro aqui do nosso Esportes com Dalvan. Serginho, também o nosso grande Eduardo Schutz, muito obrigado, viu, pelo apoio, pela parceria que vocês têm aí com a nossa resenha aqui. O Serginho tá te cobrando, hein? Sei lá. Eu estive lá quinta-feira, a gente vai transmitir lá no final dia 7. Em pensamento eu tô aí, Serginho, em oração, eu tô sempre com vocês, porque a galera fala, tá sumido, mas pô, em pensamento e oração eu tô lá, pô. Você tem algum momento assim, Gui, que você considera um momento até hoje que, além do título, um momento especial assim na sua trajetória no futebol? Qual que é? Também pelo Fluminense, também tive um campeonato metropolitano lá, foi emocionante, porque pude disputar contra vários grandes clubes, Botafogo, Vasco, e consegui ser campeão. Você tá com quantos anos? 18. Eita, tem mais tempo de sub-20 ainda, hein? Tem mais uma caminhada. Você jogou com alguns feras lá no Fluminense, não jogou? Quem? Isaac, Kelmo. Eu lembro só. E contra, você lembra de algum fera assim que você jogou contra? Contra? Tem vários. Fala 5 só. Juninho do Vasco, o Bidu, que agora tá no Criciúma também. Johnny também tá no Flamengo, Juan Fidelis, e o Luke. Só fera, hein? E você, Neguelo, tem alguém assim que você jogou, que tem algum momento especial assim na sua carreira? Tem um campeonato que eu disputei pela Escola Furacão também, que eu fui campeão contra o Volta Redonda, mas também tem um campeonato que eu disputei pelo Fluminense também, que eu fui campeão também lá. E aí no Fluminense lá, qual foi o fera que você jogou? Fluminense? Fluminense, como o Gui falou também, joguei com o Isaac lá também, tive lá um período lá também com eles lá. Também. Deixa eu ver mais lá no Fluminense. Contra? Quem que jogou contra? Ixi. Ontem, igual o Gui falou também, tem aqui o Juninho. Bidu também joguei contra ele também. Tem também. Rapidinho, só um pouquinho. Pablo. Rapidinho.
Ah lá, tá levando. Levou a caneca? Levou. Ah, tá lá. O Léo tá saindo de chavadinha aqui. Aqui é tudo ao vivo. Encosta só um pouquinho pra mim. Vai levar a porta, tá? Isso, obrigado, meu amigo. Ele achou que ele ia escapar. É tudo ao vivo, filho. Aquela outra entregando todo mundo. Pô, mas só fera, cara. Vocês são da mesma idade? Sim. Pô, que legal, velho. E aonde vocês se conheceram aqui? Lá no Berabi ou. Um furacão. No Furacão. O Furacão na época era o. Você é Sim, né? sim. Silvano que tá lá hoje, fala, Silvano, dá moral pra você aí, mano. Nossa, ele já me vê, já fala, tem que ir lá no ST7 que o Guilherme vai lá. Quem tem moral tem, pô, é isso mesmo. Pô, que maneiro, cara. E aí, pô, veio esse entrosamento pro Berabi. Eu vejo assim, que no primeiro ano, vocês estavam no 17. Isso. Já vi que vocês eram entrosados pra caramba. Falei, pô, esses moleques aí, mano, esses moleques já jogam junto aí, já tem uma cara, viu? Fica mais fácil, não? Fica. Pra vocês, assim, como é que foi ter esse período junto aí e agora tá voltando a jogar junto de novo? Ah, pra gente, 8 anos de amizade já, né? Se conhece desde os 11 anos de idade. Pra gente é normal, né? Dentro de campo, porque cada um já conhece o movimento um do outro, já sabe o outro vai se posicionar. Às vezes pra gente também é até natural também, né? Ganhar uns campeonatos também junto também, né? Já se conhece uma longa data, então pra gente é normal isso. E, ô Gui, pô, tipo assim, o seu estilo, mano, eu acho um estilo meio diferente, assim, de jogo, porque quem te vê pela altura e pelo porte físico, você tem um jeitão de centroavante, mano, de 9. Mas você tá jogando de beirada agora, você vai, marca a lateral, pô, traz a jogada, corta pra dentro, tem até o gol que você fez contra o Nacional, né, que cortou pra dentro e bateu. Isso você já jogava ali naquela posição ou você começou de 9 e foi mudando com o decorrer do tempo? Não, na verdade eu era meia. Aí, Já era meia, velho? Meio campo. Aí fui utilizado até no Beiravinha mesmo de centroavante. Aí também fiz pela beirada, que é onde eu tô jogando hoje em dia. Aí fui para Atlético também de beirada e esse ano também tô na beirada. Mas já me utilizaram de centroavante também. No Atlético você chegou a jogar a primeira divisão toda agora? Não, só o Cotoganal e o começo do Mineiro. Pô, que legal. Foi só você pra lá? Sim. Pô, bacana, bacana. E o Negueba também não é diferente, né? O Dudu tá falando aqui que tá baixo o som do Gui, é porque o Gui falando mais baixo, Dudu. Então tem que pedir pra ele. Tem que pedir pra ele chegar mais perto. 18 anos já toma um negócio, daqui a pouco nós bota um negócio pra ele beber aqui, aí começa. Vai! Mas o Negaba também, né? Porque hoje você joga mais por dentro ali, né? Porque igual na formação que você estava, o Gui numa ponta, o Nicolas na outra, e você jogando mais por dentro. Doideira, hein, velho? Porque ali você choca com o zagueiro toda hora, né, não? É, mas pra mim ele sempre foi natural, como eu também já joguei de meia também, armador ali também, então já vim acostumando já a jogar de costas já. E ali pra mim foi facilitado também, né? Porque tem o Gui e o Nicolas do outro lado também, fica fácil pra decidir também. É verdade, mano. Eu vi gol seu hoje agora de cabeça, velho. Fazendo gol de cabeça ali. Falei, pô, como que ele evoluiu, mano? Tipo assim, tudo é oportunidade também em trabalho, né? Porque queria que vocês falassem também um pouco, não sei se é a primeira vez que vocês estão trabalhando com o Wesley. Sim, pra Como mim é que tá sendo pra vocês aí trabalhar com ele? Cara, pra mim, trabalhar com o Wesley não é um cara difícil de se trabalhar, não. É um cara que quer buscar o seu melhor. Ele quer ver a sua evolução. Então, pra mim, sempre foi mais tranquilo trabalhar com ele, porque foi um cara que tirou da minha zona de conforto, porque eu sempre fui um cara que gostei de jogar mais nas minhas características, de beirada ou até de meio, igual eu falei. Mas ali de centroavante foi aonde que ele viu que eu me encaixaria melhor. E eu, na minha visão, não gostaria de jogar ali, mas como ele viu, buscou e lapidou uma coisa que eu não tinha, que era driblar, já com o objetivo para fazer o gol, terminar a jogada sempre com o objetivo em gol. Então, para mim, foi um cara que tirou uma coisa de mim que eu não via ainda. Então, para mim, foi um cara muito especial nessa longa data aí do Mineiro agora, em Sub-20. E aí, Gui, fala um pouco desse trabalho com o Wesley. Vamos ver se o pessoal te ouve agora. O Wesley é um cara com um coração muito grande, muito gente boa. Pode contar com ele como dentro de campo, fora de campo. Sempre me ajudou, sempre conversou comigo, sempre me ajudou bastante.
E hoje só tenho que agradecer a ele, tenho orgulho de ter trabalhado com ele e fico feliz por isso. Você estava nesse corre aí de ter que sair daqui de Juiz de Fora todo dia para ir lá treinar ou você estava ficando mais por lá? Tava indo todo dia, bate e volta. Todo dia? Todo dia. Pô, 6 Maria. da manhã? 6 Eu e meia? acordava 6h30, 6 horas da manhã. Dormir cedo, hein, mano? O Instagram deixa assim, o WhatsApp, o grupo deixa, tá bom, viu? Pô, mas aí como é que foi, cara, essa rotina aí pra vocês? Diferente, ter que estar indo todo dia e voltando pra treinar. Assim, teoricamente vocês já estão acostumados porque em outros clubes tinha correria também, mas pô, foi diferente, né, mano? Foi diferente, bem longe pra caramba também, cansaço também, pô. Me meti, mas sempre dando o nosso melhor. Foi diferente, né, Nega? Muito, porque tipo assim, às vezes a gente tá acostumado com uma coisa, né? Você pega um motoclube, você pega uma estrutura melhor, tudo do jeito certo ali, horário para dormir, alimentação regular. Então, pra gente ali, saiu da nossa zona de conforto completamente, que a gente não estava acostumado. Então, aquilo ali fez a gente enxergar aquilo ali como mais uma oportunidade mesmo para abraçar o Birabinha. Por isso que às vezes a gente olha, tantas pessoas vê assim, pô, como é que conseguiu fazer essa campanha que vocês fez? E pra gente ali, cara, só a gente que tava nessa correria já sabe como que foi um sufoco ter que passar pelo aquilo todo dia, acordar naquela rotina cansativa, dormir cedo, pra parar em outra cidade pra treinar, bate e volta. Então pra gente, a gente dormia e acordava lá. Tinha dia que, pô, eu vivia mais lá do que na minha própria casa mesmo. Às vezes minha mãe até estranhava, não para em casa, não fica aqui, mas é um sonho que eu quero pra minha vida e que eu tava buscando no longo do decorrer, todos os dias, buscando por aquilo. É por isso que a gente trabalhou e fez essa campanha linda que a gente fez. Pô, muito legal, cara, ouvir vocês assim, porque é superação, né, irmão? Porque Vocês chegavam que horas? Aqui, quando a gente treinava de tarde, a gente chegava às 7 horas aqui, 7 horas na noite. pra estar no outro dia cedo lá quando era o treinamento de manhã no outro dia, cara. Então, legal a gente ouvir. Merece demais. Porque a gente não sabe, assim, a gente tá falando sobre essa logística, mas eu quero ressaltar aqui mais uma vez, não é ser bairrista não, mas o Pavão, o Goião, que os caras fazem para oferecer a melhor estrutura lá em Guaraná também para os meninos, né? Porque sabe que não é fácil você movimentar. Pô, quando a gente está falando do amador é uma parada, quando você está falando da base é outra parada, do profissional é outra, então a gente sabe que não é fácil, né? Então, para os caras poderem oferecer essas condições e os meninos abraçar também de uma certa forma, porque, cara, é igual, não sei se vocês estavam vendo aí falando aqui, a galera fica pelo meio do caminho, porque, pô, é desafiador, velho. Verdade. É um destino. É um por dia. Deixa eu ler mensagens aqui, ó. Tem mensagem. Deixa eu ver, a Fê tá falando que tá lá em BH, gente, acompanhando a nossa resenha. Fernanda não para mais não, viu? Ela dorme em Juiz de Fora, tá falando de logística aqui, ela amanhece em BH, lá com o meu grande amigo e irmão César, do nada tá em Machado, aí de repente ela aparece em São Paulo. Aí vem Juiz de Fora. Aí, pai, eu tô aqui, vou aí te dar um abraço, aí já tá aqui, Fê. Te amo, meu amigo, obrigado por tudo, amo você, amo o César também, família maravilhosa. Tá aqui com a gente falando que só tem fera, tava elogiando aqui os professores, falando que é fã deles e também falando que agora tem Socraque aqui na mesa. Gustavo Lanzoni, vocês conhecem? Sim. Também, né? Tá aqui, tá acompanhando aqui, Lanzoni, abraço pra você, vai disputar a copinha agora esse ano, né? Se Deus quiser aí que vá muito bem, irmão, estamos na torcida. E quero você aqui nessa resenha para os moleques fazer pergunta para você também, viu, Lanzoni? E também o Davi, falando aqui do áudio, né? Que os meninos tava difícil de ouvi-los, mas eles já estão falando mais alto aqui, eles tomaram uma coca aqui, tá mais na moral. Já eles vão falar mais alto aí, calma. E qual que é o sonho, mano, que vocês têm assim, na carreira, dentro do futebol? Cara, o meu maior sonho, assim, o meu maior objetivo dentro do futebol é realizar profissionalizar, né, na verdade. Meu maior sonho é esse, alcançar, depois do decorrer, no longo da minha carreira, se tudo correr bem, ajudar minha mãe, claro, primeiramente, dar uma casa para ela. E
E o que eu sonho desde criança também é ajudar a minha comunidade, Vale Verde também, onde eu sou cria, onde eu nasci com a moleque lá, aonde eu chego ali sou bem recebido, todo mundo gosta de mim. Então, meu maior sonho é esse, ajudar aquelas pessoas que me ajudou, o Silvano, agora o Rafael também que está me ajudando, pessoas então que são maravilhosas, que estão me ajudando na minha vida, os meus próprios companheiros também, deles bem. Então, meu maior sonho e objetivo é isso no futebol. Pô, que legal, né, Guilherme? Você é da ZN, né, Gui? Sou. Você é de onde? Cidade do Sol. Cidade do Sol. O Gui eu lembro que às vezes, pô, tava jogando, aí o jogador lá chegava nele, dava uma porrada nele lá, o chat, pô, ficava, pô, viaja no Gui. Eu falei, ih, rapaz, ó, família, se o Gui já é desse tamanho, você imagina os parentes, vai contra, pô, vai, a rua escura, hein? Ô, Gui, seu sonho, irmão, do futebol? Meu sonho desde criança é sempre estrear profissional, assinar contrato profissional também. Também é meu sonho ser campeão mineiro também, graças a Deus eu queria realizar. Ajudar minha família, minha mãe sempre luta pelo carro, também doido pra dar um carro pra minha mãe, conseguir realizar esse sonho. Ajudar a comunidade também, a rapaziada, meus amigos sempre me ajudou. Esse é meu sonho. Pô, que maneiro, mano, vocês têm um objetivo muito legal, assim, na vida, né, mano? Que sim, mostra que é possível, né? Pelo futebol, pelo que vocês estão construindo, vocês vão chegar, mano, se Deus quiser. E tem alguma referência assim na bola que vocês têm, que você fala, pô, esse cara aqui é inspiração pra mim. Aí pode ser lá de fora, pode ser os daqui, fica à vontade aí. Cara, no decorrer do longo da minha carreira, eu desde criança tenho uma grande referência pra mim, pelo estilo de jogo, pelas características dele, o Pogba. Até parece, Muita gente acha que não, vai achar que vai falar um outro, mas o Pogba sempre foi uma referência pra mim dentro de campo, assim, é um cara que, pô, eu sempre admirei assim desde criança. Então ele é uma referência pra mim. Facilidade dele jogar, né, velho? Pô, de conduzir ali no meio. Pô, ele é fera, tá bem de referência. E você? Meu ídolo sempre foi o Cristiano Ronaldo, mas, tipo assim, também pelo que eu tô vendo agora, o Estevão também tá representando bem, muito craque. Gosto muito do Estevão e do Cristiano Ronaldo. E que tá aí o Cristiano hoje não, mas o Estevão mais ou menos semelhante ao seu estilo de jogo ali. Estilo de jogo, minha posição. Pô, aí é força, habilidade, cortar pra dentro. Pô, legal, os caras estão bem de referência. E você, Guilherme? Fala, dá o vano. Vamos lá, eu sei que você eu sei que é referência aí, ó. Ó, a Valéria Ferreira tá falando, sou suspeita pra falar que ela é fã de vocês, tá falando que é fã da dupla. O Dudu tá aqui, tá falando... Uai, Dudu, peraí, depois eu vejo aqui que é da família do jogador, sobrinho do Sandro, 87, que jogou na China. Quem que é sobrinho? Você é sobrinho do Sandro? O que o Sandro tá arrumando? O Sandro agora aposentou, tá no Rio, teve uma filha e aposentou. Ele teve no Madureira antes dele parar, né? Pô, que legal, mano. Olha que recordação legal, Dudu. Pô, lembro do Sandro no comecinho também, cara. O Sandro, ele teve no BHB, mas acho que ele teve mais bom sucesso, não foi? Foi. É isso mesmo, Sandro 87, aí consolidou na China lá e agora parou cedo, hein, Sandro? Pô, que é isso, velho? Tem que vir ver um jogo seu, pô, tem que convidar ele pra vir ver um jogo seu. Acho que eu vou no Rio esses dias aí, dia 15, acho que veio a filha dele conhecer também, que eu não conhecia ainda. Pô, que legal, cara, olha só que coincidência, Juiz de Fora e seus celeiros de craques, né, galera está ligada. Vou servir vocês aqui, pô, 9h22, tá maluco? Vamos comer, gente, então, fica à vontade aí. Tá maluco? Aí pega um bote pra vocês aí, tira aí Gui, tira aí um lanche aí também na Gueba. Pode ficar à vontade, agradecendo mais uma vez ao Pedro Mortani e a toda a equipe do Box por essa moral que tá dando pra gente aqui. E aproveitando para fazer alguns merchans aí, quero falar da Dom Esportes, que já caminha também desde o início. Guilherme, se tiver o torneio de beach tennis esse ano, me procura que eu vou te colocar, vou te colocar na sala lá da Dom para você conversar, tá? Agora vai ser o caminho certo, né? Ninguém vai disparar. Então, ó, agradecendo aí ao Dênia, a Fernanda, a todo o time, a Gabi, também ao Lucas, a todo o time Dom Esportes por essa oportunidade, por essa caminhada conosco.
Quero agradecer também, já falei um pouco do que é o Grupo Trifigest, a sala da Foot Nation. Ô Arthur, vamos voltar aí com os conteúdos do alto rendimento aí, mas enquanto você não volta, eu tô cuidando bem da sala, tá, patrão? Tamo junto. Obrigado aí pelo carinho, pelo apoio. Tamires Marques Fotos. Guilherme foi um cara muito falado, muito, quando ele teve lá a experiência dele caribenha, mas hoje não tem clique aqui porque tá em Fortaleza, tá, Guilherme? Curtindo a tarde, tô te falando. Tá mesmo, entreguei. Ninguém tá puro, tá vendo? Também aproveita, viu? Também passando por aqui, agradecendo ao pessoal da Firma Comunicação, a Luísa, também a Mariana, que fazem um trabalho de mídia pontual, sempre que a gente aciona que elas estão disponíveis. Meu amigo Samuel e também a Manu, né? Fazendo um trabalho de social media, sempre que a gente precisa também de maneira pontual, a gente aciona e eles estão sempre dispostos. Agradecendo mais uma vez a S Soccer, também a Miranda Treinamentos do meu amigo Wellington Miranda, fazendo um grande trabalho, também com Miranda nas comunidades. Obrigado, meu carinho pela confiança e parceria. Também Mima Para-Choques, esse aí é escudeiro fiel, tá sempre conosco aqui. Mima, Thelma, grande abraço. Guilherme em breve vai levar aí, né, a Brasília que tem, para ver se tá de Brasília, né? Deus tá abençoando, né? Graças a Deus. E aí ele vai para ver se tá tudo certo mesmo. A referência quando o assunto é para-choques, não só em Juiz de Fora, mas já está a nível nacional. E dia 13 de dezembro é aquele nosso compromisso aí mesmo, não esqueça não, viu? Ó, quem tá passando por aqui, estou acompanhando vocês aqui. Parabéns pelo campeonato que vocês conquistaram e pelos dois craques aí que fizeram o que fizeram pelo campeonato. Obrigado pela moral da Alvan, tamo junto, abraço, sucesso aí, é o Sandro. Ô, tá quadrado, hein, Sandro? Ô, que isso, hein? Chegou, hein? Tá aqui, tá no chat, deu essa moral aqui também. Tá participando ativamente conosco. Que é isso, cara? Tem que dar uma moral pros meninos, porque vocês viram aqui sonhos, objetivos, onde eles querem chegar, a condição que querem oferecer para a família. E então as equipes que estão acompanhando isso, que possam olhar com muito carinho, porque dentro de campo realmente eles estão correspondendo. E que vocês continuem com foco, tá, gente? Porque a gente sabe que o futebol é difícil, a gente sabe que tem muita coisa que a galera também acaba oferecendo, que às vezes você tá numa situação, acaba tendo que aceitar e tal, mas tem esse direcionamento na carreira de vocês, cara, porque eu acho que vai ter muita oportunidade daqui pra frente pelo que vocês fizeram, né? Sim. Tá esperançoso? Tá achando que vai rolar? A esperança sempre rola, né? Mas eu continuo trabalhando, né? Seguindo firme, treinando, né? Evoluindo cada vez mais. E se Deus quiser vai dar tudo certo se no decorrer. Tá esperançoso, né? Claro, com certeza. Pelo campeonato que eu fiz, acho que vai aparecer sim. Vocês, inclusive, você já tinha ido pro Atlético, né? Mas você falou de um nome aí do Rafael, você, enquanto as coisas não aconteciam, você chegou a jogar o Regional de Vitórias. E a gente falava que você tá pronto, cara. Você jogando com um adulto ali também e couro, né? Sim, ali foi um processo também que eu amadureci também, meu lado também, de como jogador também. Jogar com os caras experientes ali, poder passar também um pouco da história deles também comigo, conversar, sempre me orientar o melhor pra mim também. Então ali foi um processo que pra mim foi bom também, ter passado também, estar um pouco longe também do lado do futebol profissional também, pegar um lado amador também, pra você conhecer o outro lado da moeda. Então foi muito bom pra mim essa experiência. Pô, que legal, cara. E o que o Berabinha hoje representa pra vocês? Cara, o Berabinha pra mim hoje em dia representa uma porta que eu vejo ali para muitos jogadores que querem sonhar, disputar um mineiro ou algo do tipo a mais, mas não só como isso também, mas sim também representa também como se fosse uma família para mim também, porque ali eu fiz diversos amigos, diversos companheiros também, então ali para mim 3 anos, né? Então resume muita coisa, né, na nossa vida, né? O Berabinho para mim é um time que me ajudou bastante, que foi um dos melhores que eu já passei. Só tenho que agradecer eles mesmo e é isso. Pô, que legal, cara, bacana mesmo. E a galera não para de mandar mensagem. A Luciana
Tá falando aqui, parabéns, meu sobrinho Gui, e também parabéns ao Negueba. Você é a tia aí do que tá mandando mensagem, parabenizando você. O nome aqui é diferente, igual o meu, hein? O Adley Oliveira. Parceiro, um abraço aí, mano. Tá falando aqui, ó. Fala, Negueba, craque. Qual é o zagueiro mais difícil que você já enfrentou, né, cara? Cara, zagueiro mais difícil, essa me pega, hein? O zagueiro mais difícil. Cara, pra mim, o zagueiro mais difícil que eu enfrentei, acho que foi o Iago do Flamengo. O Iago do Flamengo. Que jogou o Mundial lá? Não, um outro. O outro? Numa cidade. O mais novo, mais novo, 17. Foi difícil passar dele, que é um zagueiro que tá em cima toda hora e ele não deixa você jogar, te incomoda toda hora, fica no seu ouvido o tempo todo. Você já pega na bola, ele já vem gritando. Então foi um zagueiro muito difícil também de passar dele também. Mas você é pilhado, né, Guilherme? Você pega pilha? Não pega, é difícil eu pegar. Tem que pegar num ponto muito frágil meu, porque é muito difícil eu pilhar. Que legal, cara. E vou aproveitar para estender para você aqui. Qual que é o zagueiro mais brabo aí que você enfrentou? Acho que foi o João Vitor do Flamengo também. João Vitor. Muito craque também, tá no profissional agora no Flamengo. Sim. Muito bom. É de falar muito também? Ele não é muito de falar não, mas bate bastante. Mas você pega pilha rápido assim no campo ou mais de boa? Não é difícil pegar pilha também. Alguma coisa aconteceu falando em pilha, acabou o jogo ali, rolou um estresse. Eu vejo tudo. Você nada te abala. Você pegou tranquilamente na beirada, tava saindo ali, eu não sei se estava bolado porque saiu. Eu não sei se tá vendo? Eu faço a leitura, Guilherme. Eu só não joguei, cara. Culpa do meu empresário. Mas meu joelho e meu empresário, pô. Mas aí, pô, eu vi saindo ali, pô, beleza, depois voltou com a caixinha, deu uma animada, pá. E o Negueba tava flutuando ali na hora do estresse. Não foi o cara que chegou, mas tava ali, pô. Se der pra um, era pra todo mundo aqui também, mas... Ali nem eu sei o que aconteceu, eu só corri no meio do bolo ali, eu minha rapaziada ali, eu vou defender os meus, né? Vou defender os meus. Eu queria saber se estava certo ou errado. É engraçado, cara, que, pô, acabou, eu já tava doido pra aquele momento, porque, pô, vou entrar pra história também, pô, vou narrar um título, eu já imaginei, pô, a câmera vai estar nos caras, aquela comemoração, eu vou jogar a narração lá em cima e tal, ficou lindo. Na hora que eu joguei ela lá em cima, o bololô, né? O palco querendo fechar, eu falei, vai cair minha pauta. Falei, pô, ao mesmo tempo que eu vou jogar de felicidade lá em cima, o pau quebrando lá embaixo, falei, como é que eu vou fazer? Mas depois foi apartado, inclusive, um grande amigo meu, cara, Gerson Evaristo, ele é coordenador de futebol social e tava aí no estádio, pô, foi muito bom ver o Gerson é o rei do acesso. É um cara que já conquistou inúmeros acessos em Minas Gerais, há muitos anos trabalhando com futebol, hoje está na coordenação do social, carinhosamente eu chamo de Vavá, muito bom te ver, se estiver assistindo essa live, um abraço para você, falou muito bem de vocês, viu? Falou que gostou pra caramba do estilo de jogo aí dos dois, citou metade do time, né, mas, pô, se quiser fazer a proposta social, chega em mim primeiro, tá? Não, eles estão comigo. Deixa eu ler mais mensagens aqui, ó, tem também a mensagem da Josiane das Graças Ferreira, tá falando parabéns, Gui, Negueba, que Deus abençoe vocês, a tia também, né? Família chegou aqui, viu? Representou. Também a tia Luciana segue falando que sucesso e você, com essa humildade, vocês vão longe. Também a Ludmila Ferreira, sucesso sempre, Gui, família, está orgulhosa. Rapaz, vou te falar, falei que a família é grande. Eu falo, sempre, você quer ver, pega a transmissão pra você ver. Quando acontece alguma coisa com ele no campo, geral da família, já vai no chat. Foi, gente, a rua escura, gente. Ué. Então, cara, a gente tá caminhando para essa reta final aqui. Falar para vocês como é que tá o objetivo aí pro ano que vem, se já tem. Agora primeiro é dar uma relaxada, né? Vocês estão fazendo o que agora? Vocês estão jogando? Como é que foi a festa do título, né, Dalvan? Não, rapaz, aí já é pergunta do Guilherme, eu não sei de nada. Vocês querem falar? Pra mim é tranquilo falar, né? Eu fico
comemorar com a minha namorada, né, cara? Comemorar com ela, fiquei com ela, comemorei bastante. Como é que é o nome da namorada? Sara, um beijo, meu amor. Eu não vou contra. E você? Fui tranquilo também, fui pra granja, curti, fui suave. Tranquilo. Não, o Guilherme se safou, viu? Essa é a pergunta que se faça, rapaz, 9h40 da noite, mas objetivo aí, vocês estão jogando aqui, estão fazendo alguma coisa, estão assinando com alguém, algum campeonato aí, que agora pode, agora Agora eu vou jogar a camisa 2 aí, tá? Pro time lá da Zona Norte, ele também tá. qual time que é? Favela. O Favela que tá na semifinal da Bahamas? É. Pô, cara, o que os moleques estão fazendo aí, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, a gente tá acompanhando a Bahamas de perto, os moleques inovaram no campeonato. Cara, gente boa, joguei com eles lá. Fiquei assistindo o jogo deles com o Panelinha. Pô, o Panelinha ganhando até praticamente os 5 minutos finais, cara. Aí deu uma esquentada lá. Vocês acham que eu devo trazer os Chuck aqui, velho? Os gêmeos? Ah, O que vocês acham? Eu trago eles aqui? Pô, vou te falar, cara. Eu gosto daqueles moleques, mas é um problema rapaz. Mas eu gosto deles, manda no meu coração. Eles deram uma agitada no jogo lá. Aí, pô, tá expulsando daqui, de lá, cruzamento, ela sobrou, o Devinho, caixa. Aí empatou, o Favela tá na semifinal. Vai enfrentar o Galácticos também, que, pô, outro time que tá chegando aí surpreendendo, viu? Abraço pra galera do Galácticos. E a outra semifinal, pra quem não sabe, é o Família. Abraçando a galera da Família, cheio de Dalvan lá. E Chapadão que eu vi ontem também. Geninho, você tava falando bonito ontem, Geninho. Você falou assim na hora, no final do jogo, quando o Chapadão tava ganhando do Roma. Você falou assim, galera, faz o balanço. Eu falei, ó, pô, o balanço chegou na vaza, hein? Geninho representou, Gênesis, faz o balanço. Boa, Geninho. Então vocês vão jogar por enquanto a camisa 12, estão assinados por Favela, mas aí já estão pensando em alguma coisa pro ano que vem, como é que tá aí? Eu tô seguindo trabalhando firme nessa semana que eu peguei pra descansar, mas a partir de semana que vem já vou voltar aos trabalhos, né? Voltar a treinar firme, pra ver se aparece alguma